Eu acabei de calcular o que um ano da minha vida realmente vale. E não é o que tu imagina. Em janeiro do ano passado, eu fiz uma lista enorme de coisas que eu finalmente ia fazer. Na minha cabeça, esse era o ano que eu realmente ia fazer aquela coisa. E eu encontrei essa lista ontem. E adivinha, a maior parte das coisas que eu escrevi lá não foram feitas. E eu lembro de ter escrito aquela lista como se fosse algo urgente. Como se eu não pudesse esperar a hora de começar. Mas eu esperei. Eu esperei um ano inteiro. E isso é o que aquele ano realmente me custou. Me custou 365 dias. E eu fiz os cálculos, e se eu tivesse gasto meia hora por dia, 30 minutos, para fazer qualquer atividade que estava na minha lista, eu teria, no total, 182 horas no final do ano. Com 182 horas, tu pode aprender uma língua nova, pode aprender um esporte novo, tu pode ficar muito bom tocando violão, por exemplo, tu pode fazer um projeto, qualquer coisa, mas eu não fiz nada disso. Em vez disso, eu fiquei muito bom em rolar o feed, em assistir Reels, em planejar o que eu ia fazer e também assistindo outras pessoas fazendo as coisas que eu dizia que ia fazer. Mas esse nem é o custo verdadeiro. O real custo é que esperar vira um hábito. Tu acha que tu só não tá pronto ainda, mas a questão é que teu cérebro ele aprende a cada dia que tu não faz aquilo que tu tinha dito que ia fazer, que tu não é uma pessoa que vai até o fim. E cada dia que tu não começa, essa identidade ela vai ficando cada vez mais forte. Há um ano atrás começar a parecer assustador, mas possível. Esse ano minha cabeça já fala o seguinte: quem é que tu pensa que é? Teve um ano inteiro. Se tu fosse realmente fazer aquilo, tu já teria feito. É isso que teu cérebro diz pra ti mesmo. A pior parte é que agora ele tem provas. Ele tem 365 dias de provas. E sabe qual é a pior parte de todas? Nem o arrependimento, porque o arrependimento ainda mostra que tu se importa. A pior parte é quando tu para de sentir qualquer coisa. Quando alguém te pergunta, e aí, como é que foi aquele projeto? Como é que tá indo aquele projeto que tu me contou? E tu tem a mesma resposta já há meses, sem emoção, sem entusiasmo, sem animação nenhuma. E é aí mesmo que tu percebe que tu normalizou isso. Percebe que tu aceitou ser alguém que tu não quer ser. E isso acontece tão devagar, de forma tão sutil que tu nem percebe. Até que um ano passa e tu tá no mesmo lugar. Com a mesma lista, com as mesmas desculpas, com os mesmos medos. E no meu caso, eu comecei um projeto na semana passada, que eu tava sempre quase começando e nunca começava. E quando eu comecei, de fato, adivinha? Tava péssimo. Eu me senti completamente desconfortável e idiota fazendo aquilo. Mas outra coisa também aconteceu. Aquela voz que ficava me falando todos os dias do ano passado, tu tem que fazer aquele projeto, tu tem que fazer aquilo, ela finalmente ficou em silêncio. E o motivo disso não foi porque eu fiquei bom, não foi porque eu terminei o projeto, foi simplesmente porque eu parei de adiar. E foi aí que eu percebi a quantidade de energia que a gente gasta carregando aquilo que a gente não faz. Um peso que a gente nem percebe que tá carregando. A gente só percebe quando a gente solta ele. E eu acho que ninguém gosta de admitir isso, mas é a verdade. Tu não tá esperando o momento certo pra agir, porque ele simplesmente não existe. Tu não tá esperando tu se sentir pronto, porque tu nunca vai se sentir. O que tu tá esperando, na real, é que magicamente tu vire alguém que não precisa tentar. Alguém que é naturalmente bom. Alguém que não precisa passar pela fase constrangedora primeiro. Mas infelizmente não é assim que funciona. Tu não se torna aquela pessoa que tu quer ser esperando mais. Se torna fazendo o que tem que ser feito, mesmo que seja ruim no começo. Então a pergunta que fica é: quanto o próximo ano vai te custar? Vai te custar mais 365 dias dizendo que tu deveria começar aquela coisa? Mais um ano assistindo pessoas que não são mais inteligentes que tu, nem mais talentosas, e elas estão fazendo algo que tu nem tenta. Mais um ano indo dormir e sabendo que tu passou um dia inteiro sendo alguém que tu nem respeita mais. Porque esse ano ele vai passar, ele sempre passa. E tu pode passar esse tempo esperando se sentir pronto, ou sendo ruim em algo até não se tornar mais ruim. A escolha é tua. Mas daqui a um ano ou tu vai ser alguém que começou, ou alguém que tá fazendo a mesma lista de novo. E não se esqueça, o futuro é simples.